Quanto peso você tem que perder para você fazer a sua cirurgia plástica? Ah lá, já vai pedir para emagrecer. Hoje, então, eu vou falar com exatidão o que você quer ouvir sobre peso e cirurgia plástica. Eu tenho certeza que você já pensou em fazer sua cirurgia plástica, tá lá na sua casa, não tem noção se aquele peso é o peso que você precisa, mas eu vou te falar uma coisa, você precisa saber o peso que você tem que estar para você poder pensar na sua cirurgia plástica. Se você não souber o peso necessário, você não tem como se preparar, você não tem como se motivar. Então você vai ficar ligado aqui no canal. Hoje a gente vai falar especificamente disso. Meu nome é Cadu Gazinelli e eu tô aqui exatamente para tirar as principais dúvidas que vocês têm sobre cirurgia plástica e preparar vocês para uma cirurgia melhor. A gente vai começar falando o básico, né? Estar acima do peso é muito ruim. Então, quando as pacientes chegam aqui no consultório, a gente pesa, a gente vê que não é um peso adequado para a cirurgia plástica, fica aquela tristeza, né, em relação ao fato de que já existe uma expectativa pela cirurgia. E essa expectativa ela não vai ser cumprida porque o peso ele não é adequado para a cirurgia plástica. Mas o que eu sempre tento lembrar as pacientes aqui no consultório é que esse peso é o peso de saúde, é um peso para a vida delas. Então, quando elas têm obesidade, elas não estão só deixando de fazer a cirurgia plástica, elas estão abrindo mão da saúde delas. Então hoje a gente vai falar do peso para a cirurgia plástica, mas primeiro eu quero deixar claro que você vai emagrecer para você e depois você vai pensar na cirurgia plástica. Nos vídeos aqui no YouTube você vai me ouvir falar muito de que a plástica é a celebração do autocuidado, ou seja, você se cuida bem, você tem carinho com você mesmo, por isso você tem um peso bom, você cuida da sua pele, você cuida do seu corpo, da sua mente, mas existe uma coisa que você não consegue fazer sozinha e é o excesso de pele, é a gordura localizada, é a mama que só pode crescer pelas minhas mãos. Então eu sou o último dessa história. Você se cuida bem e aí você vem me procurar para eu poder te ajudar. Voltando aqui pro peso, eu vou te lembrar ainda que a obesidade ela tem muita relação com algumas alterações próprias dentro da cirurgia plástica. A primeira coisa que é importante a gente vai colocar aqui é a cicatrização. Então a pele do obeso é uma pele que tem capacidade de cicatrização pior. O processo inflamatório que acontece na pele do obeso ele é um processo já existente desde o início. É o que a gente diz aqui que o obeso ele já é um paciente pré-inflamado, né? Ou seja, ele tem respostas muito alteradas a qualquer nível de trauma, que é a cirurgia. Então, se você está acima do peso, você pode ter uma cicatrização pior, ou demora mais, ou cicatriza pior, ou cicatriza mais, e é tudo que a gente não quer na cirurgia plástica. Existe, então, uma relação da pele do obeso com a cicatrização. Mais do que isso, a gente vai ter aí os problemas em relação à anestesia e em relação à cirurgia. O risco anestésico ele é maior no obeso, sem dúvida nenhuma, e também o risco de morte. A gente não quer falar essa palavra aqui de jeito nenhum, mas a gente tem que lembrar que o excesso de peso ele tem muita relação aí com riscos aumentados de morte nos pacientes de cirurgia plástica. Nossa, Cadu, você tá falando de coisa ruim hoje. Não, vamos falar de coisa boa. A gente vai falar de peso ideal. A gente vai começar a nossa explicação aqui com o conceito de índice de massa corporal, ou IMC. E esse cálculo é feito a partir do peso e abaixo dele a gente vai dividir pelo quadrado da altura. É uma equaçãozinha aí simples de fazer, você na internet mesmo, você coloca isso ali, essa equação é feita pronta para você. O que importa é que essa equação que está aqui, ela não pode dar maior do que 30. A verdade é que essa equação aqui, no geral, ela tem que dar menor do que 25. Mas a verdade é que todos nós temos dificuldades aí em relação à nossa dieta, em relação ao que a gente consegue fazer durante o dia, a gente trabalha muito. Então, se a gente for pensar que nesse peso ideal, que é esse IMC de 25, poucas pessoas conseguem estar abaixo desse IMC. Eu quero te dizer o seguinte, se você está, parabéns, parabéns. E se você está, você é a melhor paciente para cirurgia plástica, não tenha dúvida. Se a paciente consegue chegar no peso ideal, ela é a paciente ideal para a cirurgia plástica. Lógico, né, Cadu? Sim, mas esse não é o peso limite para uma cirurgia. É o peso que todos nós gostaríamos de ter, né? Que a gente está buscando. De qualquer maneira, você vai tentar chegar no seu peso ideal. Se você não conseguir, é porque a gente sabe que a nossa vida é muito atarefada ou que a gente não está conseguindo fazer o que tem que fazer para poder emagrecer. Nossa, Cadu, é muito difícil. Eu sei, por isso que a gente vai falar no que a gente chama de peso limite.
E bom, quando a gente fala em limite, a gente coloca aí uma coisa que não é absoluta. Então, muito importante que eu vou dizer aqui, a gente vai ver pacientes que têm um pouco mais de peso do que esse limite, ou um pouco menos de peso que esse limite, e vão entrar dentro desse espaço que podem ser operados de cirurgia plástica. Principalmente alguns que estão acima do peso, mas tem uma mama muito grande, tem um problema muito importante. Nesse caso, a gente pode até pensar em fazer cirurgias com peso um pouquinho maior, mas no geral a gente vai colocar o peso que eu vou falar aqui agora. Fala logo! A gente vai voltar aqui na nossa equação e a gente vai falar aqui que nosso peso e a nossa altura, essa equação não pode ter um valor maior do que 30. Por que 30? 30 porque é o limite que a gente chama de obesidade. Então você vai ver uma tabelinha aqui, essa tabelinha vai mostrar para você que o IMC, que é esse cálculo que a gente está fazendo aqui, acima de 30, ele entra num quadro de obesidade grau 1. Obesidade grau 1 não devem ser operados em cirurgias plásticas, a não ser que seja um caso muito específico. Um grande número dos meus pacientes estão aqui entre o IMC 25 e o IMC 30. Entre esses dois valores, a gente tem os pacientes chamados sobrepeso. E por que esses pacientes são tão comuns? Bom, a gente opera muita gente aí acima dos 30 anos, tem filho, igual eu tenho, e a gente sabe que a vida não é fácil. Então, a verdade é que é muito difícil manter um peso ideal, mas a gente não precisa entrar na obesidade. O sobrepeso é um número de pacientes bem grande, que também tem excesso de pele, que também tem excesso de gordura, e que a gente vai até ajudar esses pacientes quando a gente faz a cirurgia, ainda que não seja o objetivo da cirurgia, o emagrecimento. A gente já tem vídeo aí no YouTube falando sobre isso. Então, se você achava que você precisava chegar no seu peso ideal para fazer sua cirurgia, eu tenho uma ótima notícia. Você pode operar com um peso que não é aquele que você vai se matar para ter, mas você não pode estar acima de um peso que é o peso limite. Então pronto, Cadu, baixou de 30, eu vou operar. Tudo bem, eu concordo que baixou de 30, você já tem indicação de operar. Mas uma coisa que eu quero deixar claro é sobre o peso que você pode manter. A gente também já tem vídeo sobre isso aqui no YouTube, mas eu quero lembrar você que o mais importante no resultado de uma cirurgia plástica é manter peso. Então, se você ganha peso, se você perde peso, você tem flacidez, você tem excesso de gordura, depois você volta a perder a gordura e tem excesso de pele, e isso vai fazendo aquele efeito sanfona, e a pele, ela não é igual uma sanfona. Ela acaba que, na hora que você abre a sanfona fecha. Nossa, muito ruim, né? É muito ruim. Muito ruim é perder uma cirurgia plástica porque você não conseguiu controlar o seu peso. Então, se você chegou ali no IMC 28 e consegue manter aquilo, você deve operar com aquele peso. O que eu quero te lembrar é o seguinte: você, para emagrecer, você fez uma mudança de hábito, que é o mais importante. Se você tentou emagrecer basicamente com remédio, com um super esforço, e você não vai conseguir manter isso depois da cirurgia, então você tem que pensar se essa é a hora de você operar. Você tem que melhorar o seu autocuidado para estar na melhor condição para fazer uma cirurgia. Pessoal, vou deixar uma calculadorazinha aqui para você poder fazer o seu cálculo aí de IMC, ver se você está dentro do peso, se você está fora do peso. E mais uma vez eu vou te falar, é muito importante que esse vídeo chegue em mais pessoas, principalmente porque vários pacientes eles vão no consultório basicamente para saber isso. Eles poderiam me ouvir aqui e resolver o problema deles. Eles já iriam no consultório já prontos para fazer a cirurgia. E como que a gente vai conseguir isso? Você dando o seu like, você se inscrevendo no nosso canal. Manda o vídeo para quem você acha que você precisa. Tem um botão aqui embaixo de compartilhar, você pode mandar para o WhatsApp, Instagram, dentro aqui do próprio do YouTube. Então não se esquece, faz isso para a gente porque a gente vai ajudar você e a gente vai ajudar quem você gosta também. Um abraço!